E hoje, nossa aula vai ser como ser uma profissional de mesa aposta. A gente vem falando essa semana toda nessas duas aulas que a gente está tendo, primeiro às 5 da tarde, depois às 8 da noite. A gente vem falando bem direcionado assim para o mercado de mesa aposta, né? Quem realmente quer ser uma profissional da área. E voltado, como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, a etiqueta não se resume em mesa aposta, né? A etiqueta, ela vai muito além. A mesa aposta é um pedaço, é uma grade da etiqueta. Seria a mesma coisa que quando a gente entra na faculdade, né? A gente tem várias matérias, a mesa aposta seria aí uma das matérias da parte da etiqueta. Aí muita gente fica aí, Fabi, mas quais são as outras, né? Gente, tem etiqueta empresarial, tem etiqueta social, tem etiqueta para criança, tem etiqueta internacional, tem várias coisas aí, tá? E tem toda uma base que a gente estuda. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando a gente fala em ser profissional, por mais que a gente queira atuar num pedaço do mercado, a gente precisa entender uma base, a gente precisa ter um conhecimento básico dele, tá? Seria a raiz mesmo. A gente precisa entender os pilares que sustentam aquela profissão. Então, a primeira coisa, eu sei que eu posso parecer chata, repetitiva, né? Quem tá acompanhando a maratona amanhã vai escutar eu falar isso de novo. E eu vou falar aqui todo dia, não vou me cansar de dizer para vocês. O primeiro passo para eu ser profissional em qualquer mercado é realmente vocês estarem estudando. E aí, nessa pandemia, aconteceu uma enxurrada de live, né, gente? Já era muito constante as lives. E nessa pandemia aí houve muita live. E a verdade é que é super bacana. Tem gente muito bacana aí no mercado, fazendo muita live, passando um conteúdo muito legal. Acho que quem puder assistir, assiste mesmo, vai agregar. A gente sempre aprende alguma coisa. Agora, a gente precisa ter consciência que esses conteúdos de live, eles são só uma pincelada, eles são só um norte. A gente norteia vocês. As lives não formam ninguém. Né? Não dá para formar ninguém. Eu não consigo, com uma live aqui de 50, 60 minutos, ensinar vocês sobre um tema profundo. Não dá. Ah, você não quer fazer? Não é que eu não queira, não dá. Né? Então, assim, fiquem de olho nisso. Live não forma ninguém, live não especializa ninguém, live orienta, live dá um norte. Então, o primeiro passo realmente para quem quer ser um profissional na área de mesa aposta é estar procurando um mentor, um local para você estar estudando, uma pessoa que vai te passar orientações, que vai te passar conhecimento para poder te dar aí essa base, tá? E aí, ó, eu até coloquei aqui definições, né, que eu acho bem interessante. O que é ser um profissional? E aí eu achei muito bacana. Profissional é aquele que possui habilidades apropriadas para o bom exercício de uma determinada atividade, além de se mostrar uma pessoa responsável, ética, digna de confiança. Em um sentido mais amplo, profissional seria todo aquele que exerce uma ocupação remunerada e que exige uma qualificação específica. Quem tá assistindo a maratona, assistiu a segunda aula, eu falo a diferença entre ser um profissional e ser um amador. E uma das coisas que marca a diferença entre eles é que um profissional, ele é remunerado para aquilo. Um amador, ele não é remunerado para aquilo. Então, existem várias e várias pessoas que são amadoras, no sentido de amantes. Eu amo mesa aposta, eu pratico mesa aposta na minha casa, eu sempre monto mesa para minha família, para todo mundo. E ó, tá tudo maravilhoso. Não existe nenhuma obrigação ou todo mundo tem que ser profissional, claro que não. Né? Então, assim, existem várias pessoas que são amadoras e essas pessoas, elas não precisam realmente ter conhecimento técnico específico, elas não vão ser remuneradas para isso. Elas podem sim ficar se alimentando de live, né? Ainda assim, eu falo para vocês tomarem cuidado com quem vocês vão parar para escutar,
tá? Hoje em dia, já tem algum tempo, a internet aí tem essa maravilhosa facilidade de todo mundo poder falar. Então é uma grande vantagem isso, todo mundo pode falar. E também é uma grande desvantagem, porque nem todo mundo tem consciência de que para ela tá passando uma informação, ela realmente tem que ter uma fonte confiável, ela tem que ter estudo, ela tem que ter se preparado. Então, quando eu vou aqui falar para vocês de chá, sabe, eu já estudei muito de chá, eu sou sommelier de chá, eu tenho propriedade para falar do chá, né? Agora, sei lá, eu nem sei agora um assunto que eu gosto, mas que eu não domino tanto para estar falando para vocês, então eu prefiro não falar. Só que nem todo mundo tem essa consciência, e aí tem tanta informação truncada, informação equivocada na internet. Então, cuidado também com quem vocês estão parando para escutar. Mas um profissional pode sim parar para escutar, né? Que quem quer ser profissional, mas sempre tem que ter em mente aí que tem que se qualificar. E tá aqui, ó. Obviamente, a ética, ela tá presente em todas as profissões. Quando a gente vai estudar lá os pilares da etiqueta, a ética é fortíssima, né? Ética e moral é um pilar da etiqueta. Na verdade, eu acredito que a ética e moral é um pilar de toda a profissão, né? Mas a etiqueta a gente está trabalhando com comportamento. Então, é fortíssimo isso. E aí, ele fala aqui que você tem que ter uma qualificação específica. Então, realmente, você tem que se qualificar para ser um profissional, né? Não é só ficar, né, de boa na lagoa, ler um livro. O livro, ó, gente, livro é livro, né? Nossa, todo mundo tem que ler, mega conselho, todo mundo a ler. Agora, procure um mentor, uma pessoa realmente capacitada para estar guiando vocês, tá? E aí, eu peguei aqui a definição no dicionário, o que é ser um especialista, né? A gente vai falar hoje na live das 8 como ser um especialista em table decor. E aí, como especialista, eu vou ler essa definição de novo hoje à noite. O especialista é um indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais, excepcionais em determinada prática, atividade, ramo do saber, ocupação ou profissão. Então, assim, gente, é claro que a gente precisa adquirir conhecimento, a gente precisa dominar esses conhecimentos para a gente estar sendo um profissional, tá? Seja lá em qual área for. E aí, quando a gente vai para etiqueta e a gente nicha para mesa posta, né? Que é o que eu faço muito aqui, eu falo muito de etiqueta da mesa posta, e muita gente fala, Fabi, mas você só estudou mesa posta? Eu estudei tudo, gente. Master, quando você vai fazer o master, você estuda tudo, né? Quando eu fui fazer a especialização de eventos e protocolos na universidade, eu estudei na faculdade, eu estudei protocolo inteiro, né? E ainda estudei, eu fiz na Espanha, então ainda tive que estudar o protocolo da parte de monarquia, né? Que é uma loucura, loucura, loucura. Mas eu estudei tudo e eu resolvi nichar para mesa posta. Então, eu falo de etiqueta social? Falo. Eu falo de etiqueta empresarial? Falo. Eu posso falar de etiqueta para criança? Posso. Eu posso falar? Eu posso, só que eu escolhi falar da mesa posta, foi o meu posicionamento, uma série de coisas, eu falo muito da mesa posta. E aí, o que a gente precisa realmente saber para começar a trabalhar com mesa posta? A gente tem que ter uma ideia dessa base, não adianta só a gente estudar só a mesa posta. O garfo fica do lado esquerdo, a faca fica do lado direito, beleza, o guardanapo do lado esquerdo, ok, mas por que disso tudo, né? Por que as coisas mudaram? Antigamente, né, primeiro que a etiqueta já existe, faz tempo, né, segundo, a etiqueta com os bons modos, elas estão atreladas e existe, antes de Cristo, mil anos antes de Cristo, então a gente precisa entender essa trajetória, tá? A gente precisa de entender a história, ver como ela vai evoluindo, e muita coisa, quando a gente pega no livro, antigamente era de uma forma, e foi mudando. Por quê? Porque a etiqueta é comportamento. O ser humano muda, gente, o ser humano muda, né? Muda, a gente vai mudando, então vai evoluindo. Quer ver um caso? Antigamente, eles não tinham a higiene que é hoje em dia.
Não tinha higiene. Eles faziam, todo mundo fala, né? Ah, a etiqueta, Rei Luís XIV pra lá, Rei Luís XIV pra cá. E é indiscutível a importância do querido Rei Sol para a etiqueta. É indiscutível, ponto final. Mas não é que tudo começou ali com ele, já existia antes. E nem tudo que na época que fazia no Palácio de Versalhes tá correto. Não tá correto. Ponto final. Aquela época eles faziam xixi no canto do castelo, não tinha banheiro. Então a higiene não era das melhores. Ah, mas lá, por que falam? Enfim, tem várias coisas aí, que senão eu vou puxar por outro lado, então eu não vou falar, por isso que eu desisti de falar, porque senão a gente vai abrir outro lado, outro dia a gente bate esse papo, mas é pra gente entender. Então é muito importante a gente não só estudar e ficar ali, né, na mesa, e sim estudar o contexto, entender. E quando a gente estuda, a gente entende, a gente consegue defender nossas opiniões embasadas na literatura, porque existe sim. Obviamente existem diferentes visões e tá tudo bem, existem diferentes perspectivas, tem muita parte da etiqueta que ela vem através de visões, perspectivas de historiadores, de filósofos, de antropólogos, e cada um tem uma visão. Eu pego essa taça, eu olho para ela, a minha perspectiva é uma. Quando vocês olham daí, a perspectiva é outra. Quem olha daqui vai ter uma outra perspectiva, e tá tudo bem isso. Só que o fato é uma taça, na verdade é xícara, taça em espanhol, e eu faço um belelê, vocês já sabem. Essa xícara é uma xícara, e qualquer perspectiva que olha, ela não vai deixar de ser uma xícara. Mas aí entram outros fatores. Então, assim, além da importância de estudar, não só ficar fechado ali no mundinho da mesa posta, estudar a etiqueta como todo e se especializar ali realmente na mesa, para vocês terem sucesso, para vocês terem base, para vocês poderem dialogar, para vocês poderem falar sobre aquilo com propriedade, tá? Existem, assim, várias possibilidades quando a gente estuda etiqueta e comportamento. Não é só a mesa, mas nichando aqui para a mesa, como ser um profissional da mesa posta, a gente, além de ter que entender a etiqueta como um macro, né? A gente precisa entender a parte de comportamento de imagem. A gente precisa entender a imagem como influencia, né? A minha imagem precisa estar alinhada com o meu discurso, né? Precisa estar tudo alinhadinho. Eu preciso saber a questão de oratória. Eu vou falar muito, é uma profissão que a gente vai estar aí falando muito, a gente vai estar lidando muito com pessoas. Então eu tenho que entender, tenho que saber essa questão da oratória. Eu tenho que entender muito a questão da linguagem corporal, né? Existem aí vários livros que abordam esse assunto e são interessantíssimos. E realmente o corpo fala, gente. Quem aqui já escutou falar que o corpo fala? Acho que todo mundo, né? E é verdade, o corpo fala. Quer ver? Se você tá andando, você encontra a sua amiga sentada na cadeira assim. Você já vai se aproximar dela falando, você tá bem, tá tudo bem? Você vai achar que ela tá chorando, que ela tá triste. O corpo dá sinal. Então, a gente entender como o corpo dá esses sinais é fundamental na nossa profissão, né? É fundamental. Então, além da oratória, linguagem corporal, a gente precisa entender como se dá a primeira impressão. Não tem aquela história também, a primeira impressão é a que fica? A primeira impressão é a que fica. Ai, Fabi, mas não dá pra mudar essa primeira impressão de jeito nenhum? Gente, até dá, mas não é sempre que consegue mudar e dá um trabalho danado. E sabe o que acontece? No mundo dos negócios, é tudo muito rápido. Então, às vezes, ou quase sempre, né, 99% das vezes, a gente não consegue reconstruir uma outra impressão que a pessoa teve. Sabe por quê? Porque a pessoa já fechou com o outro. Não, essa daí não me serve. E vou contar aqui pra vocês um dado interessante sobre primeira impressão. O cérebro humano é do caramba, né? Sabe como funciona mais ou menos, só um pedacinho de como funciona a primeira impressão? É assim. Em frações de segundos. Você olha pra uma pessoa,
a forma como ela tá, o corpo, a linguagem corporal dela vai influenciar, a forma como ela tá vestida vai influenciar, a forma como ela tá penteada vai influenciar, tudo isso vai influenciar, tá? Em questões de segundos, é até injusto isso, viu? Questões de segundos, o cérebro faz uma leitura e aí ele joga aquela leitura. E aí, quanto mais o tempo passa, os cientistas descobriram que ao invés da gente começar a tipo, não, peraí, será que eu tô errado? Mais artifícios o seu cérebro vai procurando para poder confirmar aquela primeira impressão que você teve. Eles falam que essa primeira impressão, ela é captada pelo sistema límbico, que é o sistema mais primitivo do ser humano. Então, é onde aquele fuga, como é que é? Ataque ou fuga, sabe? Então, deve ser porque é desconhecido, né? Você não conhece a pessoa, então você utiliza essa parte do cérebro. E aí, em segundos, vem a imagem que é captada nessa parte do cérebro e à medida que os segundos vão passando, o seu cérebro vai te dando mais subterfúgios para dizer você está correta. Tipo, sei lá, vou pegar um exemplo aqui esdrúxulo, tá? Eu olhei para aquela pessoa que eu acabei de conhecer e achei que aquela pessoa não era confiável. Não sei, ela não é confiável, né? Foi essa a primeira impressão que eu tive dela. Aí eu vou olhar, vou falar, claro que ela não é confiável, olha o sapato que ela tá usando, um sapato muito louco. Não é confiável. Olha como ela se penteia. Gente, ela tem piercing aqui, vamos supor que eu não gosto de piercing, né? Essas coisas assim que pra mim, é porque aí vai depender de uma série de fatores pra pessoa, tá? Vamos supor que eu seja uma pessoa que tenha um preconceito de quem tem piercing não trabalha direito. Isso daí não tem nada a ver, tá, gente? Eu também não acredito nisso, não. Eu só tô dando um exemplo bem tosco aqui pra vocês. Aí eu finge que eu sou essa pessoa. Aí eu olhei e falei, não, olha ali, ela não é mesmo confiável. Ela tem um piercing. E aí, a cada segundo eu vou buscando, meu cérebro começa a buscar mais coisas que vai me dizer que aquela pessoa não é confiável mesmo, né? Então, assim, é muito doido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa impressão que a gente está projetando. São tantos fatores e vale a pena a gente estudar isso porque influencia muito, tá, gente? A gente pode perder negócios aí importantíssimos. E, bom, a gente falou aqui de realmente ser um profissional, né? Você ter capacitação naquilo, ser um especialista mesmo, um técnico naquilo que você quer fazer. Aí a gente entendeu que não adianta só estudar a posição de talheres, o que é isso, o que é aquilo, que a etiqueta é muito maior, né, do que isso, que a gente precisa entender realmente a base onde nós estamos, entender os pilares. Aí a gente começou a falar de marketing pessoal e aí vem oratória. Outro dado importantíssimo da oratória, existem pessoas que são especialistas mesmo na sua área, tem gente que tem mestrado, doutorado, pós-doc e quando vai falar, possui uma fala tão insegura, ele é tão tímido, ele não consegue trabalhar com isso, que aquilo lhe confunde a audiência dele de uma forma, ele não consegue passar segurança, ele não consegue passar confiança. E, gente, às vezes a pessoa é um crânio, às vezes a pessoa é inteligentíssima e ela tem esse problema. Então, é muito importante a gente estar cuidando da oratória também, né? Outro fator que é sumamente importante para quando a gente está falando dessa parte de ser um profissional, né? Eu preciso saber fazer apresentação, gente. Eu preciso saber, eu vou fazer uma palestra, eu preciso saber como eu vou apresentar. Tem apresentações aí que é de sentar e de chorar. Você fala, nossa, não acredito. Essa pessoa é tão boa, ela fala com tanta propriedade, né? Como é que pode? Por que é assim? Então, na verdade, o ser profissional, ele vai aí englobar várias coisas que a gente vai juntando, e todas elas são importantes igualmente, gente, igualmente. Porque senão, às vezes, a gente é tão boa de um lado e a gente escorrega pelo outro. Quem aqui nunca conheceu uma pessoa muito boa que você fala, gente, eu não sei o que acontece com aquela pessoa, não sei por que ela não decola, ela é tão boa. E a pessoa não consegue decolar. De repente, o problema dela tá em algum desses pontos, né? Falando aqui especificamente de etiqueta, tá, gente? Então, de repente, é isso. De repente, faltou alguma coisa.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito mesmo. Aqui, ó, Fabi, conheço muita gente inteligentíssima, mas não consegue transmitir. Tem isso, né? É bem complicado. E dá uma dó porque você vê que a pessoa é boa de verdade, né? Ou a pessoa fala dela. Gente, problema de fala a gente resolve com a fono. Tem um profissional que cuida da fala, chama fono. Tem gente que tem a voz muito fanhosa, tem gente que fala muito baixo, tem gente que fala muito alto, né? Isso tudo tem conserto. Aliás, na vida, tudo tem conserto. A única coisa que não tem conserto é a morte. O resto é só realmente a gente tá aí procurando, estudando, se desenvolvendo, se doando. Se a gente não dedicar tempo pra gente, se a gente não dedicar tempo e a gente não tiver muito estipulado as nossas prioridades, a gente se perde, sabe? Muita gente se perde aí no meio do caminho. E ó, o caminho é longo, o caminho é árduo, é difícil sim, só que a gente tem que ter, como eu falei ontem, eu vou falar sempre também, persistência e resiliência, né? E só que não adianta ter também só persistência, resiliência, saber falar e ser vazia, não ter conteúdo, porque eu tenho certeza também que vocês conhecem pessoas que falam muito bem, se expressam maravilhosamente bem, tem uma imagem perfeita que condiz. E eu não tô falando aqui de ser feio ou bonito não, tá, gente? Tô falando de conjunto mesmo de imagem, que até mesmo porque feio e bonito é relativo pra caramba. O que é bonito pra mim é feio pra vocês, o que é feio pra vocês é bonito pra mim e vice-versa, graças a Deus que existe isso. Eu tô falando de uma imagem, de você transmitir uma imagem condizente com aquilo que você fala, com aquilo que você acredita, com o seu trabalho, né? Então aí, falar em imagem não é grife, não é marca de roupa, né? É saber se vestir mesmo. Eu vejo que tem mulheres que vão empacada a vácuo, né? Como empacada, embalada em português. Embalada a vácuo, mini saia muito curta, decotão. Pode usar à vontade, mas desde que não seja para trabalhar, né? Homem com gravata muito baixa, muito para cima, paletó torto. Então isso tudo a gente também tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu quero salientar aqui a importância para vocês realmente desse conhecimento, de adquirir todos esses conhecimentos, não só ficar preso, principalmente quem quer trabalhar com mesa posta, né? Que é a maioria que só estudar posicionamento, isso daí realmente a gente aprende, tem que saber e tal, mas entender o porquê daquilo tudo, estudar a história como um geral, entender a etiqueta, estudar a etiqueta como um todo, que isso daí vai dar muita base para vocês e propriedade para estar falando. E somar com todo o entorno, tá? Porque não adianta só a gente ter conhecimento, né? A gente tem que ter, é um conjunto de coisas mesmo, tá? E bora lá e ter resistência e resiliência, porque não é fácil não. Que essa coisa de, teve sorte, não existe, né? Sorte não existe. A sorte realmente é aí quando a oportunidade te encontra preparado e você consegue. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Verdade, é uma leitura inconsciente, ele reforça a primeira impressão. Não é total, gente. Essa história de primeira impressão, vocês sabiam que a maioria não é verbal? A primeira impressão, a maioria não é verbal. É uma loucura. Vamos ver. Igual você fez com a Luísa? Como assim, Jô? Me explica. O que eu fiz? Eu já nem sei, Jô, o que eu fiz com a Lu. Porque eu já... você diz que eu olhei pra ela e achei que ela era chata. Foi, mas eu falei, e eu adoro gente chata, né? Assim, gente chata, adoro gente chata. Olha eu. Chata no sentido que eu achei que ela era crica, detalhista, sabe? E eu sou muito assim. Aí eu falei, essa é chata igual a mim, detalhista, crítica, gostei dela. Foi isso mesmo. Infelizmente, a apresentação da pessoa causa muito julgamento. Então, não tem jeito, gente, não tem jeito. Tem uma imagem que eu gosto muito, eu trabalho com ela no meu curso e eu mostro sempre para as meninas. A Jô tá aqui, que é minha aluna, ela vai confirmar. Tem uma foto de um médico
que um ele tá de jaleco, todo bonitinho, blá blá blá, na outra ele tá com uma regata cheia de tatuagem, corrente pendurada aqui. Aí eu sempre pergunto elas na aula, né? Qual seria a atitude de vocês, a reação de vocês, se vocês fossem se consultar e encontrassem um médico vestido como na segunda foto, tatuado, regata, rock and roll. Opa, né? Tem uma frase muito clichê aí que fala, imagina ir no médico e encontrar ele com jaleco sujo de sangue, né? Aí tem várias outras, sei lá, tudo na área da medicina que eu lembro agora. Ir no dermatologista e encontrar a dermato com a cara toda cheia de furo, espinha. Ir numa endócrino bem gordinha, sabe? Enfim, essas coisas assim, mas infelizmente não tem jeito, a apresentação conta muito, conta sim. No seu curso você ensina o porquê dessa etiqueta da mesa, não é o porquê da etiqueta mesa, né, que a mesa existe já há anos, mas eu falo de história sim, tá? Quando surgiu isso, falo. Fabi, conheço muito, essa aqui eu já li. O futuro demanda pessoas que criem habilidades novas. Sim, mas também que dominem as habilidades básicas, né, Gia? Não sou boa em oratória, sou muito tímida. Então, olha só que bacana. Você já detectou essa sua fraqueza, né? Essa sua deficiência. Então, o que você tem que fazer? Pegar firme nela, né? Tem vários cursos aí que vão estar te apoiando nesse sentido. Então, é isso que você tem que trabalhar. O bom é que você já detectou. Talvez por algum trauma não consegue destravar. Então, tem vários motivos, né? Tem que pesquisar, cada um vai ter aí uma história, mas o fato a gente precisa identificar e bora lá a trabalhar isso, né? Fiz dois cursos de oratória e de palestrante para vencer a timidez. É assim mesmo, né, Josi? A gente... Bora lá, tem que detectar e ir travando isso. E quando fala mal e não tem conteúdo, aí é doído, né? Pois é. É complicado. Peraí. Minha oratória é péssima. Gente, então, a questão da oratória é isso mesmo, tá? É vocês estarem procurando aí uma fono, curso de oratória... enfim, que melhora, tem jeito, claro que tem. Tem várias pessoas aí que já nasceram com esse dom, né? O dom da oratória. Mas é a minoria delas, a maioria é construído mesmo, é treino. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente consegue. É só você se propor a fazer. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você começa a treinar e você tem alguma pessoa, um mentor, para te direcionar, gente, não tem como dar errado, vai dar certo. Nunca tive dificuldade de me expressar, ministrar aulas. Meu maior desafio, por incrível que pareça, foi destravar nas redes sociais nessa pandemia. Inacreditável. Hoje eu já estou gerando conteúdo. Aê! Muita gente teve que destravar a marra, né? Gente, é assim. Bora lá, bota a cara lá e vai. Adorei, Vivi. Sou muito chata. Bem-vinda ao time, porque eu também falo que eu sou chata, perfeccionista, sou virginiana, tenho toque. A imagem não pode conflitar com o propósito. Então, é um conjunto, né? A imagem que a gente passa e o que a gente fala, o discurso da gente, tem que realmente estar todo alinhado, né? A Jo falando aqui, ó, a do médico fez a gente pensar bem, não é, gente? Eu lembro que quando eu trabalhava com evento, e eu montava muita mesa, eu tinha um uniforme para poder trabalhar, né? E aí eu tava sempre com aquele gorrinho horroroso, né? Usava luva e nunca ia, o meu era um macacão de malha molinha, assim, né? E era aqui assim, eu nunca trabalhei com regata, camisetinha, e olha que Rio, 40 graus, cidade maravilha, aquele calor infernal do Rio, e eu trabalhava de preto, né, porque preto estiliza, né, a pessoa dá uma alongada, mas nunca trabalhei com, o fim da picada, a gente ficar passando sovaco pra lá, sovaco pra cá, sovaco pra lá, achava aquilo tão feio, e todo mundo da minha equipe era manga, não era manga comprida assim não, né, aí pelo amor de Deus, mas tinha manguinha aqui pro sovaquinho ficar tapado. Então, a gente tem que pensar muito disso.
Não tem universidade no Brasil, Leila, não tem universidade no Brasil. No Brasil, a nossa profissão, né, não é regulamentada, não tem nenhuma profissão. Eu fiz na Espanha, e eu também estudei na Espanha, que eu falei da universidade, foi protocolo, evento e o master também, mas no Brasil não tem, tá? No Brasil não tem. Eu estudei fora. Já vi professor universitário ser convidado a retirar de sala de aula por conta da sua apresentação. Pois é chato, né? Assim, é muito chato, porque se a pessoa tá ali, um professor, para dar aula na universidade, a pessoa tem um bom currículo, tem aí uma boa bagagem, né? É bem chato mesmo, por isso que tem que tomar bastante cuidado, né, gente? E, ó, não é questão de estar com roupa de marca, nada disso, tá? Mas uma dica, entre 10 bolsas e ter uma de qualidade, é melhor uma de qualidade do que 10, né? Então, também tem esse detalhezinho aí, que é uma dica que eu lembrei agora, que não tem nada a ver com o que eu tô falando pra vocês. Mas eu falo da boa apresentação não no sentido de marca, não, é mesmo no sentido de estar condizente, né? Cuidado com decote, essas coisas todas assim. É verdade, uma vez foi uma nutricionista e ela era enorme. Eu na hora pensei, como pode? Um julgamento meio doido. Então não é meio doido. Aí é que tá. A gente fica né? A gente fica se sovando. Nossa, eu sou uma preconceituosa, eu sou uma pessoa horrível, horrorosa. Mas não é, gente. Não é. Infelizmente faz sentido, né? Vou contar uma história que aconteceu pra vocês comigo aqui em Lima. Em Bogotá. Tô lá ainda no Peru. Eu cheguei aqui. E aí eu fui procurar um clínico geral, né? E aí fui no clínico geral, ele me atendeu assim, ó, juro pra vocês. Olá, como estás? ¿Qué haces acá? ¿Te sentís bien? Mascando chiclete, parecia uma vaquinha comendo no pasto, né? Comendo capim. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, eu lembro que eu fiquei olhando, até me perdi, né, no que ele tava falando, porque aquela imagem daquele bicho comendo chiclete, parecia uma vaquinha. Aí eu falei com ele, né, tava ali, aí ele pegou, me passou uma solicitação de exame, me passou um remédio, eu saí do consultório e fiz assim, ó, vrau, vrau, joguei no lixo. Aí meu marido perguntou, como foi? Eu falei, péssimo. Mas por quê? Eu falei, aquele louco daquele médico me atendeu mastigando chiclete, a consulta inteira, eu não conseguia nem entender direito o que ele tava falando. Foi um pré-julgamento total, porque ele tava comendo chiclete, a verdade é que de repente ele poderia ser um excelente médico, mas aquela impressão que ele me passou foi tão ruim que eu parei de confiar nele ali naquele minuto, rasguei tudo e procurei outro médico. Olha isso, olha isso. Não tô falando que o que eu fiz foi certo não, tá? Tô contando pra vocês o que aconteceu comigo, porque a confiança daquele senhor naquela hora foi pro ralo, foi pro lixo. Foi assim, muito, muito horrível. Oi, Ju, queridona Mari. Meu marido nasceu com o dom da oratória. Tem pessoas que nasceram com esse dom, né, gente? Falo pelos cotovelos, mas falar em público me mata. Gaguejo, me dá muita bronca. Gente, eu tô vendo aqui que vocês estão falando muito dessa história de medo de falar e tudo isso. Um dos grandes problemas que eu vejo que trava bastante as pessoas, eu não sou especialista nisso, tá? Eu falo pela minha experiência das alunas que eu tenho e pelos cursos que eu fiz, porque eu também fiz curso de oratória, inclusive eu tô terminando um de palestras, que pega também, não é de oratória, é palestra, mas enfim, cuida dessa questão. O que eu vejo muito é que as pessoas têm problema de falar, gagueja, fica tremendo, né, dá suruputico antes, é por insegurança, tá? E a danada da insegurança, a gente cuida realmente se alimentando de conteúdo. A partir do momento que você vai falar de qualquer coisa e você domina aquele assunto, você perde aí a insegurança. E quando você está confiante em você, é muito mais fácil você falar sobre aquele tema, tá? Então, pode ser também, fica aí uma dica para vocês, dessa questão, dessa dificuldade de falar. Não tô fazendo nenhum diagnóstico aqui, porque eu não tenho condições de fazer nenhum diagnóstico com vocês, né? Imagina, quem sou eu, assim, pelo nome eu falar, não, você, mas é realmente aí uma dica, porque eu tô vendo que muita gente tá falando isso, então eu vejo que muita gente tem problema aí com essa questão da oratória, da fala, de dar palestra,
consultoria, blá, 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 por um tema mesmo de confiança. A pessoa fica insegura. E aí começa a travar, tá? Então pega aí, estuda mais firme, se dedica, que vocês vão ver que vai dar uma boa melhorada isso. A Glenda tá dizendo aqui também que tem toque. Menina, eu sou uma loucura. Outra, a Bernarda também. Ó, todo mundo, gente. Gente, que bom. Que bom, que bom, que bom. Todo mundo aqui tá concordando comigo. Gente, vocês me desculpem de eu estar me coçando assim. Eu tô toda pinicando por causa dessa máscara. É um horror isso. Nossa, eu também, tá vendo? A Ju tá rindo aqui, sovaco pra lá, sovaco pra cá. É, gente, é horrível, eu acho horrível isso. É verdade. Ninguém merece, né? Sou historiadora. Ixi, a Dila tá falando aqui. Sou historiadora e psicóloga. Não tenho dificuldade de me expressar em público. Já fiz diversas palestras. Porém, nas redes sociais tem sido o meu maior desafio. Menina, não. É a mesma coisa de você estar falando para um público. Não fica assim, não. Bora lá, desembesta aí a falar. Liga aí o falador. Ainda mais você, como historiadora, vai ter muita coisa legal para agregar, né? É o máximo isso, o máximo. Nossa, vou até printar aqui para... historiadora, adoro historiadora. Tá? Mas não fica assim, não. Vê como você pode fazer para você estar vencendo esse seu problema com a internet. Imagina, né? Vocês estão rindo do sovaco pra lá, sovaco pra cá, gente, é verdade. Cadê? Fabi, na própria simplicidade podemos encontrar, desenvolver elegância. Com certeza, com certeza. Gente, eu vejo muita beleza na simplicidade, eu não sei vocês, mas eu defendo muito isso, a beleza da simplicidade. Eu acho muito elegante o simples também. O simples é muito interessante também, né? Eu vejo isso nas decorações. Eu falo muito, as minhas alunas sabem, eu defendo muito a questão da etiqueta à mesa. Quando a gente fala até mesmo da table decor, que eu sou realmente especialista em table decor, eu sou designer de interiores, eu estudei bastante todo esse lado da decoração. E eu defendo bastante a etiqueta na mesa posta como decoração, que vem dessa simplicidade, que a etiqueta ela vem sempre trabalhando aí a facilidade, a funcionalidade. E às vezes a gente, por querer decorar, né, e não é por mal, óbvio que não, mas por querer decorar, e a gente às vezes peca, acaba pecando no excesso. E às vezes tem coisas tão bonitas, tão interessantes, que a gente coloca tanto, né, que não, tá muito simples, e o simples já tá maravilhoso, já tá lindo, e a pessoa vai lá de repente e peca às vezes por sobrecarregar, né? Vamos ver aqui. Vocês estão morrendo de rir do sovaco, mas é fato, gente, é fato. E eu me transformava, né? Tanto é que aconteceu uma vez num evento, foi engraçadíssimo. Fui até no Le Club lá no Rio. Eu tava com o cabelo preso, né? Que eu trabalho sempre com coque. Eu prendo o cabelo, eu tenho agonia desse cabelo caindo aqui, ainda mais no Rio, né? Então eu venho, sempre faço um coque assim, aí botava aquelas touquinhas. Aí com luva parecia um bichinho, né? Ainda bem que não é hoje, porque se você hoje ainda ia ter a máscara. Aí montei o evento todo, não sei o que, e depois eu voltei, né? Fui em casa, tomei banho, aí voltei a ser gente, né? Eu brinco assim, voltei a ser gente. Até parece que eu não era gente antes, mas é brincadeira, né? A forma de falar. Aí maquiada e tudo. Aí a gerente do Le Club virou pra mim e falou assim: aqui, você viu a Fabi Calvo? Aí eu olhei pra ela assim, eu não aguentei, eu dei uma gargalhada, eu falei: menina, sou eu, Fabi Calvo, passei a tarde inteira aqui olhando pra sua casa. É você? Eu falei: nossa, eu fico tão feia assim, de gorrinho e luva. Foi muito engraçado aquele dia, a gente riu tanto. Ela virou pra mim e me perguntou por mim mesmo. Fabinho, um evento de mesa posta, por exemplo, um jantar para 20 pessoas em que irei organizar a mesa e o jantar. Você acha que precisa usar touca? Então, a touca nunca é demais, né? Porque, pelo menos aí o cabelo preso eu te falo pra ter sempre, tá? Eu acho que a touca nunca é demais, porque você trabalha aí com excelência mesmo da limpeza, porque às vezes, sei lá, voa um cabelo pra lá, um cabelo pra cá, eu acho bem chato.
eu acho que não tem mal nenhum colocar, mas se você não quiser colocar touca, pelo amor de Deus, prende o cabelo, faz um coque aí, deixa ele bem preso. Não, faculdade de evento tem, mas eu não sei dizer porque eu não fiz aí no Brasil. Tô falando de etiqueta, tá? Fica esse pré-julgamento mesmo, a impressão é importante. Gente, eu acho injusto, eu acho uma sacanagem do nosso cérebro o que ele faz, tá? Vou te ser muito sincero, eu acho uma sacanagem. Mas o que a gente vai fazer, né? É assim que acontece. Dubi-dubi. Vamos lá. Jo, eu adoro falar em público, mesmo tímida, por isso fiz os cursos para poder me expressar melhor. Tem muitas dicas que nos ajudam, não é? Tem sim, gente, tem sim. Não irei servir o jantar, apenas a decoração da mesa. Então, se for mexer com comida, sim, tem que botar touca. Mas no caso só de montar a mesa, eu acho que não é... Você não pecaria aí pelo excesso de colocar uma touca. Mas, volto a dizer, se não colocar a touca, pelo menos prende o cabelo, tá? Deixa ele bem presinho. E agora, com Covid, eu te falo pra colocar luva. E máscara que tem que ter, né? Verdade, se não sabe muito conteúdo, a gente trava, Ju, sabe por quê? Porque a gente fica insegura, né? Dá a danada da insegurança e a gente fica com medo, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de dar a nossa opinião sobre aquele tema, né? Ainda mais temas polêmicos aí, que tem um monte na mesa posta, tem um monte de bicho-papão. Cada dia é um flash, né, gente? Cada dia é um flash, cada dia eu leio. Ultimamente eu morro de rir, né? Ultimamente eu me desmancho de rir. Mas cada momento é um flash, então a gente tem que realmente ter aí os fundamentos. Insegurança é falta de leitura profundo no conteúdo a ser apresentado. É falta de conteúdo, é o que a gente estava falando, né? É falta de conteúdo. Oba, eu tô radiante. É porque eu fui no salão, gente. Eu sou amante do simples. Eu também. Eu gosto bastante e eu defendo muito simples. Também sou professora de profissão e pela profissão sempre falei em público. Nas redes sociais eu travo e não consigo. Mas, minha gente, na rede social é mais fácil, não tem ninguém olhando pra vocês. Grava e bora lá e joga sem olhar. Depois vocês olham. Se vocês ficarem olhando, vocês não vão postar, não. Eu odeio me assistir. Hoje em dia eu já consigo me ver, né? Até mesmo porque eu tive que ficar editando muito vídeo meu no início. No início esses dias eu falei, vocês morreram de rir, né? No início nós somos eu-keep, né? Não é equipe, é eu-keep, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu edito, eu gravo, é uma beleza. E aí, com esse processo meu de eu-keep, eu tive que ficar editando os meus vídeos. Mas assim, eu já não suporto mais escutar minha voz. Eu escuto minha voz me dá trelilique. Mas eu já acostumei me ver, mas eu não gostava de me ver de jeito nenhum. Eu tinha vontade de morrer. O fantástico dessa live é a união multicultural, testemunho de muita gente formativa, pois não existe melhor exemplo do que aquele vivido. Não é? Eu concordo com você também. Eu sempre falo isso. Eu tô 10 anos fora do Brasil. 10? 12. 12 anos fora do Brasil. Morei em... quantos países? Vamos lá. Venezuela, México, Estados Unidos, Lima, Colômbia. Em 6, com o Brasil, 7. E é uma coisa assim absurda. A experiência que a gente tem, o quanto que a gente aprende. Essa parte cultural, ela é fantástica. Assim, gente, tinha que ter essa experiência. Todo mundo deveria viver essa experiência. É uma coisa maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus de ter essa oportunidade, né? De ter vivido todas essas experiências. Agradeço pela minha filha, que tem 10 anos, de ter vivido essas experiências. Ela nasceu no México, morou em Lima, morou no Brasil e agora está aqui em Bogotá. Ou seja, ela tem 10 anos, ela morou em 4 países. Ela fala 3 idiomas.
tá indo pelo quarto idioma, então assim, é uma coisa que não tem preço, não tem preço, é fabuloso. É um conhecimento que a gente vai agregando, sabe, na vivência, que é muito rico, de verdade é muito rico. Essa troca é muito rica, de verdade. Eu comecei a criar conteúdo baseados no que eu gostaria de ler ou em alguma dica. E eu sei ao certo passar como? Ah, que eu sei ao certo passar. Tem que ser isso, que você tenha realmente conhecimento, né? E aí, bora lá. No pós-pandemia, a internet irá mudar? Então, isso daí é a pergunta de 1 milhão, né? Mas eu vou te dar minha opinião. Eu acho que vai continuar esse ritmo frenético da internet. Eu acho que a pandemia só realmente antecipou um processo que naturalmente ia acontecer. Acho que foi só isso que aconteceu. Ao invés de, sei lá, acontecer em 10 anos, ele aconteceu em alguns meses. E eu não acredito que isso tenha um retrocesso, não acredito mesmo. Acho que os cursos online vão continuar bombando, o EAD vai continuar bombando. O futuro é online, o mundo é online, né? Eu tô aqui em Bogotá. Ó, ontem que teve esse encontro de consultoras de etiqueta do meu curso, eu tava aqui em Bogotá, a Luísa tava em Singapura, que foi a Lu, né? A Lu Medeiros que falou pras meninas. Aí as meninas, tinha gente no Brasil, tinha gente em Portugal, né? Então, assim, tem aluna, a Marcinha nos Estados Unidos. Então, assim, o mundo já é online, gente. Nós já estamos conectados, globalizados, total. Não acho que isso volta, não, tá? Fabi, para ser consultora de mesa aposta, tem que fazer faculdade? Meu anjo, queria eu te dizer que sim, mas não tem ainda porque não é um curso regulamentado, tá? A gente vai lutar um dia lá pra frente, isso vai acontecer. Acredito que não um bacharelado, isso daí não, mas pelo menos um tecnólogo aí. Mas por enquanto não, tá? Por enquanto no Brasil não existe. Não é, Jô? Grava, posta e sai correndo. Não olha, não quero olhar. Ontem a Lu falou muito isso pras meninas, né? Ai, obrigada, adoro sua simpatia. Muitas obrigadas, como diz o moço lá da novela. Lembra que ele tinha um moço que falava muitas obrigadas? Acho. Eu gosto da sua voz, fica tranquila, eu gosto muito de aprender com você. Morei 2 anos em Michigan, nos Estados Unidos. Então, eu não tenho nem nenhum problema assim com a minha voz, de eu achar que minha voz é taquara rachada, ou afônica. Quando eu era mais nova, eu achava que eu era muito rouca, que minha voz era muito grossa. Mas aí eu cresci e já resolvi esse meu problema com essa minha voz. É porque eu não aguento mais me escutar mesmo, gente. Eu falo o dia inteiro. Ontem, eu fiz essa aula aqui para vocês das 5, depois voltei às 8 e teve um encontro de consultora de etiqueta às 9. A gente ficou até às 11 e pouco, eu acho. Eu não aguentava mais falar, eu falei, ai... E olha que eu falo, hein? Eu adoro falar. Fabi, você é ótima, amo sua simplicidade de conteúdo. Obrigada, meu anjo. Eu faço minhas apostas, mas travo na hora de fazer vídeo. Morro de vergonha. Gente, para, né, gente? Morrer de vergonha. Não pode. Então, dá uma olhada. Tenta diagnosticar de onde vem essa sua vergonha. Se é medo de falar errado. Se é medo de dar alguma informação que é errado. Né? Tenta descobrir o porquê. Parabéns, que currículo fantástico. Obrigada. Sua voz e sotaque são carioca. Pois é, gente, eu sou de Petrópolis, eu não parei de chiar nunca na vida, né? Eu fiquei 8 anos morando... Peraí, deixa eu ver. Quando foi? Então, o fato é que quando eu saí do Brasil e comecei a falar espanhol, o meu carioquês melhorou um pouco. Mas depois eu fui pro Rio, aí o carioquês voltou, agora eu acho que ele tá, né? Mas é só eu voltar que eu volto a chiar igual a Pitacho. Não vejo a hora de abrir seu curso para fazer, para ser parte das suas alunas. Bem-vinda! Segunda-feira, gente, dia 31. Dia 31 de agosto abre. Dia 1º de setembro é aqui, vai estar todo mundo cantando parabéns comigo. Fabi, mas então qualquer pessoa pode se nomear como consultora de etiqueta?
Michele, não, né? Na teoria não, porque se a pessoa não estudou, como é que ela vai se nomear consultora de etiqueta? Tem que ter estudado para poder ser uma consultora de etiqueta. Mas a gente encontra muita gente aí que se autodenomina como consultora de etiqueta, sem ter estudado. Infelizmente acontece, tá? Tem casos, mas aí eu acho que vai da consciência da ética de cada um. Por isso que eu sempre estimulo vocês que querem estudar para estar sempre procurando direitinho a reputação do profissional, quem ele é, onde estudou. Igual quando a gente faz uma faculdade, gente, né? A gente vai fazer uma faculdade, a gente não olha assim, vou fazer ali. A gente vê direitinho, então dá uma olhada. Fabi, foi divulgada essa aula de hoje? Então, tá? Essa semana é às 17 às 20. Ela foi divulgada. Ela foi divulgada segunda-feira na agenda de live e eu publico todo dia, tá? Fabi, tem algum aplicativo para fazer vídeo na internet? Deve ter. Eu não uso aplicativo para fazer o vídeo. Eu gravo mesmo na minha câmera do celular e depois edito. E aí o nome do aplicativo que edita, peraí que eu vou lembrar e já te falo. Eu editava usando... Quando eu edito, até hoje que eu... Apesar de ter uma pessoa que edita pra mim, eu ainda de vez em quando edito algumas coisas. Como é o nome, gente, do raio do negócio que eu uso? Eu juro que eu vou tentar lembrar, senão depois eu coloco... Como é que é o nome? Senão eu vou ter que sair aqui e vai pausar a live pra falar pra vocês. InShot. Eu uso InShot, tá? Que privilégio, meu sonho é morar em vários países, amo cultura diferente, ver geografia, entender origem, história real de cada país, é muito legal mesmo, é um privilégio, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Ai, que delícia, a Fabi, te descobri agora e acho que não vou viver mais sem você, obrigada. E eu tô aqui sempre, assim que tô aqui, vem comigo. Ai, gente, de nada. Fabi, obrigada por seu tempo com a gente. Você é fofo, imagina. Olha, Jô, querida, faça um curso da Fabi, é super completo, ela dá um acompanhamento incrível. A gente tá sempre juntas, né, Jô? As turmas todas é assim que funciona. No último dia de aula, são aulas ao vivo, né? Eu dou aula ao vivo, essas aulas ficam gravadas, mas a gente tem aula ao vivo. Aí na última aula todo mundo fica meio que, chorosoco, que borocochô. Eu falo, gente, vocês não vão se livrar de mim, eu tô sempre fazendo live, a gente tem os encontros. E aí todo mês a gente se encontra, né, Jô? Eu não largo mais vocês. Vocês também não me largam mais, adoro. Fazendo seu curso, já podemos ser consultoras de etiqueta? Então, o meu curso é pra formar consultoras de etiqueta porque eu não só falo da mesa posta, tá? Eu justamente falo tudo isso que eu falei pra vocês e muito mais. Pode perguntar a Jo que tá aqui. Eu falo de várias coisas que a gente precisa saber pra ser uma consultora de etiqueta. Isso, InShot, gente. Ó, gente, nossa live tá acabando, a gente ficou batendo papo aqui, a gente primeiro teve um papo sério, depois teve um papo de comadre aqui. Um beijo enorme pra vocês. No curso tem muita aula teórica ou mais aula prática, os dois? Então, tem os dois. Na prática não, prática não tem. Eu coloco vocês pra estudar mesmo, a teoria, tá? A teoria. A prática não vai... Nesse caso, eu entendo que a prática é muito importante, mas nesse caso de mesa posta... Você primeiro tem que saber realmente a teoria para ir para a prática, que é exatamente igual à teoria, né? Te conheci agora, não sabia que você tinha um curso. Eu tenho um curso sim, tem um curso, abre inscrição segunda-feira, ele não fica sempre aberto não. Ele abre e fecha, tá? Gente, é isso, ó, um beijo enorme para vocês. Hoje à noite nós vamos falar da Table Decor, como ser um especialista em Table Decor, tá? É isso, tô esperando todo mundo lá, viu? Beijo pra vocês. As aulas não ficam gravadas, assim que quem quiser saber, olha lá, me acompanha, porque senão depois não tem como ver, tá? Mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais tarde.